Olá, espero que você que está assistindo esse vídeo esteja bem. Meu nome é Jéssica e juntamente com Gabriel, Vinícius e Thiago falaremos um pouco sobre a curva de energia potencial. Você deve estar se perguntando o que é isso, né? Vou tentar te explicar. Vamos lá. Imagine um sistema com uma força conservativa. É, e aí que surge uma nova pergunta. O que seria essa força conservativa? Vamos lá. Forças conservativas são aquelas que, independente do caminho traçado, independente do caminho percorrido, elas realizarão trabalho. Um exemplo de forças conservativas é a força peso, sim, força peso que é muito conhecida por todos. Voltamos ao assunto principal agora, gente. Nós já sabemos o que são forças conservativas e sabemos que ela está atuando em um sistema. Vou te imaginar agora um sistema, né, que essa força está atuando, e adicione esse sistema uma partícula, um objeto. Essa partícula está se movendo ao longo do eixo X. E nesse trajeto, uma força conservativa atua trabalho sobre ela, realiza trabalho sobre ela. E é aí que a curva potencial, de energia potencial entra em cena, né? Que é o nosso assunto principal. O gráfico da energia potencial do sistema nos fará visualizar melhor o que acontece nesse processo de movimento da partícula e a força que atua sobre ela. Certo, para entendermos melhor a curva da energia potencial, falemos antes do cálculo da energia potencial que está presente no sistema. Afinal, o conhecimento sobre ela fará toda a diferença. Nós visualizaremos melhor o que acontece nesse sistema e as forças que atuam sobre ele. Vamos lá. A variação da energia potencial é igual a menos integral de x inicial ao x final da força x, quando se procura a variação dessa energia em dois pontos a partir da força. Porém, como nosso foco é calcular força a partir da energia potencial, percebemos que a energia potencial gravitacional é igual a menos o trabalho, e o trabalho é, por sua vez, igual a menos F de x vezes delta x. Colocando o F de x em evidência, teremos que o F de x é igual à derivada da energia potencial. Com o gráfico da energia potencial para um sistema no qual uma partícula se move unidimensionalmente, podemos calcular a força que realiza trabalho nela, calculando a inclinação da curva de energia potencial, ou seja, a derivada da energia potencial em função da posição da partícula no ponto desejado. Quando a energia mecânica é constante, nas forças conservativas, ela pode ser representada por meio da soma da energia potencial com a energia cinética, que está em função da posição de uma partícula. Sendo assim, no gráfico, ela é uma reta paralela ao eixo da posição, e as energias cinética e potencial variam proporcionalmente, enquanto uma aumenta, a outra diminui, mas o resultado da soma sempre permanece igual. Dessa forma, quando a energia cinética for zero em uma determinada posição, a energia mecânica vai ser igual à energia potencial. Mas como a energia cinética não pode ser negativa, pois sua fórmula, a velocidade está elevada ao quadrado e a massa é uma constante, sempre mantendo positiva, a ação que age sobre a partícula o faz perder velocidade. Mas como a derivada da energia potencial em função da posição é negativa, a partícula não pode ficar parada, nem ultrapassar esse ponto. Então a partícula passa a se mover em direção oposta e o ponto em que ocorre essa mudança de direção é considerado o ponto de retorno. Assim, um ponto de retorno é um ponto no gráfico de energia mecânica em função da posição, na qual a energia cinética é igual a zero, e a partícula inverte seu sentido de movimento quando a atinge, e está sempre à esquerda do movimento, fazendo a partícula que estava indo para a esquerda inverter seu movimento, mas o contrário não ocorre, mesmo quando a energia cinética é igual a zero, pois a partícula continua a se mover para a direita indefinidamente. Então, para identificar esse ponto em um gráfico, basta verificar onde a energia potencial vai coincidir com a reta de energia mecânica, onde elas vão ser iguais. E se essa partícula estiver se movendo em direção a esse ponto, ela vai ser um ponto de retorno, pois mudará a direção da partícula.
Ponto de equilíbrio é um ponto cujo a força é nula, ou seja, a primeira derivada da energia potencial em relação à posição é zero. E ela pode ser dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é quando é um ponto de equilíbrio estáveis. Outro tópico, que é o segundo, quando o ponto de equilíbrio é instáveis. E o terceiro tópico, quando não é estável e nem instável, ou seja, gera o quê? Um ponto de equilíbrio indiferente. Refiz novamente aqui o gráfico, mas enfim. Aqui em cima, onde tem uma primeira derivada igual a zero, ou seja, aqui foi um ponto máximo ou mínimo local? Nenhum. Então, isso aqui vai ser o quê? Um ponto de equilíbrio indiferente. Aqui embaixo, formou um ponto mínimo ou máximo? Mínimo, né? Então, vai ser um ponto de equilíbrio estáveis. Aqui foi um ponto mínimo ou máximo? Ponto máximo. Então vai ser o quê? Um ponto de equilíbrio instáveis. Aqui foi um ponto mínimo ou máximo? Um ponto mínimo. Então vai ser o quê? Um ponto de equilíbrio estáveis. Aqui, formou um ponto mínimo ou máximo? Nenhum. Então vai ser um ponto de equilíbrio indiferente. Beleza? É isso. Outro ponto importante a citar é sobre a segunda derivada da energia potencial em relação à posição, que seria aquelas mudanças de concavidade. Ou seja, essas mudanças de concavidade vai gerar um ponto máximo e um ponto mínimo da função da força em relação à posição, que a gente vai ver logo mais graficamente como funciona. Peguei aqui 2 gráficos aqui do livro de Halliday, que foi o 8 de 23 do capítulo de energia potencial, que é a comparação do gráfico da energia potencial em relação à posição e, consequentemente, da força em relação à posição. Vamos lá. A primeira derivada é quando essa reta tangente aqui é nula, ou seja, não tem inclinação, se é zero. Isso, consequentemente, gera o quê? Na força? Nula também. Quando a primeira derivada é nula, a força é nula. Aqui é nula, aqui é nula, aqui é outra é nula, aqui é nula, aqui é nula, e aqui é nula, e aqui também é nula, ou seja, aqui também vai ser nula. Voltando cá. A segunda derivada é o que me diz o quê? A mudança de concavidade. Ou seja, percebeu aqui? Aqui tem uma concavidade aqui decrescente e aqui tem uma concavidade o quê? Crescente. Você percebeu? Ou seja, esse cara aqui, essa mudança de concavidade vai gerar esse ponto máximo. Aqui tem outra mudança de concavidade. Tem uma concavidade aqui crescente, passou a ser o quê? Decrescente. Ou seja, gerou esse ponto aqui, ó, mínimo local, no gráfico da força. Aqui, outra mudança de concavidade. Gerou quem? Esse cara daqui, ó. Aqui tem outra mudança de concavidade. Gerou esse ponto de cá. Você percebe?